Segmento a aula de tecido conjuntivo. Agora vamos falar então da matriz extracelular. Então, a matriz extra, já falamos das células, né, que são fundamentais no tecido conjuntivo, e agora vamos falar então da matriz extracelular. A matriz extracelular, ela é formada por proteínas fibrosas, que são as fibras, e pela substância fundamental amorfa, que é o líquido que tem entre as fibras e as células, tá? Então, dentro das proteínas fibrosas, temos as fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. E a substância fundamental amorfa, ela é composta por glicosaminoglicanos, que a gente chama de GAG, por proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. Essas substâncias vai ser o que vai dar a consistência dessa matriz extracelular, né, dessa substância fundamental amorfa. Dependendo do tipo de tecido conjuntivo, ela é, vamos dizer assim, tipo uma gelatina mais molinha, né? Por exemplo, aquela gelatina que foi produzida com muita água, então ela fica uma gelatina mais mole, no caso do tecido conjuntivo propriamente dito. Agora, se for uma cartilagem, que também é um tecido conjuntivo, vamos dizer que a concentração de glicosaminoglicanas é muito mais alta e a consistência desse tecido vai ser muito mais consistente, é como se fosse uma gelatina com pouca água e muita gelatina. Tá? Depois tem o tecido ósseo ele também tem uma grande quantidade de glicosaminoglicanos, tem uma certa consistência, mas além disso a matriz é calcificada, então vai dar uma rigidez bem grande. Então, eu vou dar uma pincelada nesses tópicos aqui, porque ele é bastante abrangente, para vocês terem uma noção geral, né? Então, a matriz extracelular não apenas proporciona um suporte mecânico e estrutural para o tecido, como também influencia a comunicação extracelular. Então, a matriz ela é fundamental para o tecido conseguir desempenhar a função dele, né, para passar vasos sanguíneos entre ele, para fazer as trocas do que entra e o que sai dos vasos sanguíneos, como também para a comunicação entre as células daquele tecido, tá? Então, aqui eu tenho duas imagens, uma de HE, que é tecido conjuntivo, cheio de fibras colágenas, e no meio dessas fibras colágenas a gente consegue visualizar as células do tecido conjuntivo. E aqui é um outro tipo de coloração que ele está evidenciando também as fibras elásticas. Ó. A vermelhinha lá atrás são fibras colágenas e essa azulzinha aqui na frente é fibra elástica. Aqui nessa a gente só consegue visualizar a fibra colágena. Bom, o mesentério. O mesentério é uma lâmina que eu vou propor para vocês olharem. O pessoal geralmente não sabe onde fica o mesentério. O mesentério, ele é aquele tecidinho que fica em volta das nossas vísceras, em volta do intestino delgado. Não em volta, mas é um tecido que segura o intestino delgado e o intestino grosso na parede posterior, na parede dorsal, na parte de trás. Tá? Então, é a partir desse mesentério que vão chegar nervos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos até as vísceras. Tá? Esse tecido ele é um tecido, a consistência dele não é muito, ele não tem uma grande quantidade de células e nem uma grande quantidade de fibras, assim vamos dizer, ele é um tecido fino. Então, o processo de preparação dessa lâmina, ele é diferente, não é necessário fazer um bloquinho de parafina e cortar bem fininho. Tu pode simplesmente tirar uma lasquinha dele e colocar na lâmina e fazer a coloração, né? E daí a gente consegue visualizar a estrutura desse tecido. Então, como não é feito um corte, um bloquinho de parafina, muitas vezes a gente tem dificuldade para achar o foco. Então, às vezes, no mesmo campo do microscópio, uma parte está focada e uma parte está desfocada, que é mais ou menos o que a gente vê aqui. Ó, tem lugares que tu não vê muito foco e outros lugares que tu vê o foco. Por quê? Porque o tecido está muito grosso, tá? Então, lá no mesentério, a gente consegue visualizar a matriz e consegue visualizar as fibras. Dependendo do tipo de coloração, a gente vai conseguir ver determinados tipos de fibras. Aqui a gente vê
normalmente fibras colágenas e fibras elásticas. Vamos falar um pouquinho das fibras colágenas, que vamos dizer que é a principal tipo de fibra do tecido conjuntivo. Em HE a gente consegue visualizar ela perfeitamente, isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui são fibras colágenas. O branquinho ou rosinha do fundo é a substância fundamental amorfa. Então, o colágeno ele é organizado de forma que, quando for sintetizado, aqui a gente visualiza, né, a cadeia peptídica de colágeno, ele vai se organizar da forma, tipo, formar uma trança, que é o que a gente chama de protocolágeno, e depois esse tropocolágeno já é a fibra, o conjunto de 3 cadeias peptídicas, desculpa, bem enroladinhas, que vão se juntar formando a fibrila do colágeno, e esse conjunto de fibrilas daí sim vão formar a fibra colágeno, que é o que a gente consegue visualizar aqui. A fibra colágena vai dar suporte, sustentação para esse tecido. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco das fibras colágenas da pele. E conforme isso vai acontecendo, a nossa pele vai ficando mais flácida. Existem diversos tipos de fibras de colágeno. Cada uma tem uma organização um pouquinho diferente da outra e tem uma função um pouco diferente. Isso aqui é um mundo, tá? Tem gente que passa a vida inteira só estudando tipos diferentes de colágeno, tá? Então, por exemplo, esse tipo de fibras aqui, A1, A2, A3, A5 e A9, são fibras mais longas. Daí tem outros tipos que são fibrilas, tem outros tipos que formam rede, outros tipos são de ancoragem. Aqui tem uma lista que mostra, né, os diversos tipos de fibras colágenas. Mas isso aqui é só para conhecimento geral. E aqui essa tabela continua. Isso aqui é uma tabela que foi retirada do livro do Ross, que é um dos melhores livros de histologia. Tá? Aqui de novo a mesma organização da fibra do colágeno, né? Mostrando todo o caminho até que forma a fibra, e aqui é um feixe de fibras, que é isso que vai dar a sustentação. Essa aqui é a fibra colágeno tipo 1, que é a mais comum, né, mostrando como ela é organizada, que ela não é formada somente de fibras do colágeno tipo 1. Na verdade, na composição dela vai também colágenos do tipo 5 e também colágenos do tipo 3. Então, né, e aí também colágenos do tipo 9. Então, é tudo um conjunto de fibras colágenas que vão desempenhar a função de sustentação nesse tecido conjuntivo. A fibra colágena ela é sintetizada pelos fibroblastos, que são as principais células do tecido conjuntivo. Né? Então, lá no núcleo existe a informação para a síntese do colágeno. O DNA vai ser transcrito e depois vai ser traduzido lá no retículo endoplasmático rugoso e vai formar aquela camada de peptídeo, né, da fibra colágeno, que vai se organizar no tropocolágeno, no protocolágeno, depois no tropocolágeno, tá? E até que vai formar todas as estruturas do colágeno. Aqui, muito importante, a vitamina C, ele é um importante precursor do colágeno. Então, por exemplo, muitas vezes o pessoal toma cápsulas de colágeno para melhorar a pele ou usa cremes com colágeno. Dificilmente esse colágeno vai entrar para dentro da pele, chegar lá no tecido conjuntivo e levantar a pele. Agora, se tu utiliza cremes com vitamina C que podem estimular a síntese do colágeno, a chance de ter uma melhora na pele é muito maior, tá? Que também tem vários cremes com vitamina C. Existem algumas patologias associadas com a biossíntese do colágeno. Por exemplo, a osteogênese imperfeita, que é aquele bebê que nasce com os ossos todos quebrados. Ela é uma doença genética e normalmente a criança tem um defeito na síntese do colágeno. O colágeno dela tem uma consistência inadequada e a criança nasce com múltiplas fraturas. Tá?
esclerose sistêmica progressiva, que forma fibroses, que também é um defeito no colágeno, queloides, né, e o escorbuto, que logo em seguida eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui o queloide, ó. O que é o queloide? O queloide é algumas pessoas, geralmente pessoas com a pele mais escura têm uma tendência maior a desenvolver queloide, mas não necessariamente. O queloide é assim, quando a pessoa se machuca, faz uma cirurgia ou faz alguma lesão na pele, a pele entende aquilo que é necessário produzir um excesso de colágeno. E daí fica uma cicatriz, exagerada, maior do que o necessário, por uma produção excessiva de colágeno. E isso é bem complicado, porque não adianta tu fazer uma outra cirurgia para tirar aquele queloide, porque daí ele vai vir maior. Então o tratamento é bem complicado, às vezes o queloide pode surgir também de uma queimadura. Aqui são imagens mostrando o tratamento de queloide com raio, como é que é? Com laser, desculpa. Com laser, que é uma das melhores tratamentos hoje em dia para diminuir o excesso de queloide. Então não adianta tu ir lá e fazer uma cirurgia, porque daí tu vai cortar e vai aumentar ainda a produção de colágeno e aumentando ainda o queloide. Então aqui mostrando já uma melhora bem importante aqui, ó, com o laser. O escorbuto. O escorbuto é a doença do marinheiro, que é até por isso que eu coloquei o Popeye aqui, ó. Antigamente, quando o pessoal entrava para os navios e faziam aquelas longas jornadas, muitos deles, a alimentação lá era geralmente bolacha, pão, né, algumas carnes, tipo um charque, né, uma carne, ou peixe, né. E normalmente eles começavam a ter uma um sangramento gengival, né, e, desenvolviam o escorbuto. E o escorbuto, né, o primeiro sintoma desse escorbuto é, o sangramento gengival e a perda dos dentes. Os dentes começavam a cair, né. Por quê? Porque essas pessoas não usavam vitamina C, né, não usavam limão, não tinham laranja e ficavam muito tempo dentro dos navios. Então, eles acabavam tendo uma deficiência na produção de colágeno por carência de vitamina C. E daí o Popeye, se vocês olharem, o Popeye nem tem dentes, né. Quando eu fui montar essa aula, eu fui buscar o Popeye moderno, agora ele tem dente. Então, porque os marinheiros não são mais desdentados, porque, acabaram desenvolvendo, o uso de escorbuto, desculpa, o uso de chucrute, né, que é o repolho cru, e ele é bem ácido e ele tem, vitamina C, então isso ajuda na síntese do colágeno. Então aqui a gente tem outras imagens, né, das fibras colágenas, isso aqui é uma coloração diferente, é o tricrômio de Masson, que cora o tecido conjuntivo de verde, tá, e tudo isso verde aqui é tudo fibras colágenas. E aqui é o tricrômio de Mallory, que cora de azul, né, então tudo isso aqui são as fibras colágenas. A síndrome de Ehlers-Danlos também é uma doença genética, uma alteração genética, que tem defeito na síntese do colágeno tipo 1, 13 e 5, e a pessoa tem uma elasticidade muito maior. Normalmente essas pessoas elas são, artistas, assim, hã, hã, no Cirque du Soleil, porque elas têm uma elasticidade muito maior, né. Então, geralmente, elas acabam aproveitando essa elasticidade, como uma forma né, de ganhar vida, enfim, porque elas realmente têm uma uma capacidade de uma elasticidade muito maior do que as outras pessoas, tá. E aqui está a descrição então, né, a pessoa geralmente tem uma frouxidão, nos ligamentos, maior elasticidade da pele, tem uma resistência à dor, né, consegue fazer eversão da pálpebra, consegue tocar a língua na ponta do nariz. Claro que tem coisas que às vezes a gente até
consegue fazer, umas pessoas têm uma maior elasticidade que a outra, tá. Mas pode ter uma vida normal, tá, não necessariamente vai ter alguma consequência disso. Claro que com o passar dos anos, hã, às vezes pode ter algumas, desgastes em algumas coisas, né, mas não necessaria a pessoa pode ter uma vida normal. Bom, fibras reticulares. As fibras reticulares, elas são um tipo de fibras colágenas, elas são fibras colágenas do tipo 3, tá. E elas são fibras bem mais delicadas do que as fibras colágenas no geral. Elas formam tipo uma teia de aranha, assim, onde vão sentar as células. Então, aonde que a gente encontra essas células? Na medula óssea, né, dentro dos ossos temos a medula óssea, que é o local onde tem a produção das células sanguíneas. E essas células ficam existem essas fibras reticulares que são tipo uma teia de aranha, onde essas células ficam sentadas, vamos dizer assim. Lá nos linfonodos também, linfonodos, são pontos que a gente tem, né, perto do pescoço, na virilha, na axila, que são locais onde tem uma grande quantidade de células do sistema imune, principalmente linfócitos. E elas estão ali quando a gente vai, né, caso tenha alguma infecção, hã, aquele linfonodo, vai chamar as células, né, as células vão ser ativadas, e ali vai ser um ponto de encontro de várias células do sistema imune. E ali também, ó, isso aqui são as fibras reticulares. Essas fibras reticulares, elas não coram com HE, elas precisam de uma coloração especial para serem visualizadas, que no caso é a impregnação por prata. Então, ela está presente nos órgãos linfóides, nos rins, no fígado, na musculatura lisa, no endoneuro e presente também nos processos de cicatrização. Mais imagens aqui, ó. A gente diz que elas são fibras argirófilas. O que que é argirófila? Árgiro é prata, filas é amiga, então são substâncias que são amigas da prata, por isso que elas coram com prata. Eu costumo brincar na aula que alguns alunos, né, algumas alunas são argirófilas, que gostam de usar coisas prateadas, coisas que têm afinidade por prata, tá? Então aqui a glândula adrenal com o fiozinho aqui, a fibra reticular, forma tipo uma teia de aranha. E aqui também, ó, tipo uma teiazinha de aranha, tá? Não cora com HE. Fibras reticulares, aqui, ó, a gente consegue visualizar aqui, ó, um pouquinho das fibras reticulares que estão lá no baço. Fibras elásticas, tá? Essa aqui é um outro sistema, né? Ela é composta por elastina e microfibrilas de fibrilina. Elas até coram com HE, mas é difícil de visualizar. E a melhor forma para identificar elas é utilizando a coloração de orceína. A orceína é uma coloração tipo um marsala, tipo um bordô, tá? E a gente consegue visualizar aqui, ó. Como o próprio nome diz, são fibras elásticas. Adivinhem qual é a propriedade dela? Ter elasticidade, tá? Então, por exemplo, lá no pulmão, quando o pulmão, né, nesse processo de inspirar e expirar, ele precisa ter uma certa elasticidade. As fibras elásticas lá, que nos alvéolos, ó, elas são fundamentais nesse processo, tá? Lá no mesentério, que eu comentei com vocês no início dessa aula, também tem uma grande quantidade de fibras elásticas. E daí existe um sistema elástico formado por fibras oxtalâmicas, elaulínicas e as fibras elásticas propriamente ditas. Ó, então, as fibras oxtalâmicas, elas são formadas por fibrilina, né? Elas não têm a propriedade de elasticidade, e aqui está mostrando a organização delas. A gente encontra ela na lâmina basal, nos olhos e na derme, tá? As fibras elaulínicas é um conjunto de fibrilina mais a elastina, tá? Que está organizada aqui. A gente encontra lá nas glândulas sudoríparas, lá na derme, aqui em volta, tá? E as fibras elásticas,
daí sim tem uma propriedade bem importante de ter elasticidade, né? E ela está organizada aqui, ó, lá nas artérias elásticas, sim. Artérias elásticas são, por exemplo, artérias que têm de grande calibre, que têm a necessidade de né, aumentar ou diminuir a sua luz em função da quantidade de sangue que vai passar. Então, exemplo de artérias elásticas são a aorta, que são as artérias de maiores calibre, né? De maior calibre, é a artéria de maior calibre do nosso organismo. Então, em volta da artéria é cheio de fibras elásticas que fazem com que ela tenha a capacidade de fechar ou abrir a sua luz. Então, aqui é a coloração de orceína, lá no mesentério, onde a gente consegue visualizar super bem as fibras elásticas. Ó. Então, essas mais grossas são fibras colágenas, tá? Que não é o objetivo para ser olhado na orceína. E aqui, essa mais fininha, são as fibras elásticas. Ó. Aqui a gente consegue ver a fibra elástica. E no meio tem um pouquinho de esses bolinhas aqui são as células do tecido conjuntivo. Aqui fica bem difícil de distinguir qual é a célula, tá? As fibras elásticas, então, a gente encontra também lá na artéria elástica, né, na aorta, que é a luz da aorta, e aqui é a parede da aorta. E em volta da parede da aorta é cheio de fibras elásticas, que elas se organizam mais ou menos nesse sistema. Assim seria relaxado e assim seria distendido. Aqui uma outra correlação clínica que é a síndrome de Marfan. Quem tem essa síndrome, ela normalmente tem mutações no gene da fibrilina. Lembram que a fibrilina faz parte do sistema do colágeno, né? E esses indivíduos, eles acabam tendo uma feição bem característica, assim. São indivíduos bastante altos, porque a fibrilina não se sabia até então, mas se sabe que ela é responsável pelo crescimento do indivíduo. Então, quem tem o defeito geralmente são indivíduos altos, magros, e eles acabam tendo os membros bem compridos, ó, a mão como é comprida, ó, e as pernas compridas. O rosto também normalmente tem é mais alongado. Os dedos, ó, são mais longos que o normal. Tá? A pessoa pode viver a vida normalmente, pode ter um pouco de dificuldade de visão, e a maior consequência, assim, a pior consequência seria um prolapso da válvula mitral e dilatação da raiz da aorta, que pode, em algum momento, pode ser até fatal. Então, só para esclarecer aqui, existem dois sistemas, né, dentro das fibras. O sistema colágeno, que tem as fibras colágenas e as fibras reticulares. Fibras colágenas vão corar de HE, fibras reticulares vão corar com sais de prata. E tem o sistema elástico, que forma as fibras elásticas, que né, pode formar também fibras oxtalâmicas e elaulínicas, tá? E que vão levar a união dessas dois tipos de fibras, levam à formação da fibra elástica. Vamos dizer que a fibra elástica é o mais elaborado desse conjunto de fibras. Tá? Bom, então terminamos de falar sobre as fibras do tecido conjuntivo, agora vamos falar da substância fundamental amorfa. A substância fundamental amorfa é a substância que a gente tem entre as células do tecido conjuntivo, que é composto por glicosaminoglicanos, os GAGs, proteoglicanos e proteínas multiadesivas. Então, na verdade, é uma mistura complexa, altamente hidratada, incolor, transparente, que preenche os espaços entre as fibras e as células. Então, é a substância que tem entre as células, aqui ó, as células, e as fibras, né? E dependendo da quantidade de glicosaminoglicanos e proteoglicanos, essa substância vai ter uma consistência mais gelatinosa ou menos gelatinosa. Então, ele atua como lubrificante e barreira à penetração de micro-organismos também. Então, aqui a gente visualiza, ó, as fibras colágenas, que são essas rosas aqui,
E no meio das fibras colágenas, a gente consegue visualizar os ácidos e o ácido hialurônico, que é esse verdinho, e grudado nesse ácido hialurônico, a gente vê os glicosaminoglicanos, tá? Esses glicosaminoglicanos são tipo uma escovinha de lavar mamadeira, tá? Ele tem um eixo proteico, né, e os GAGs ligado a esse eixo proteico. Esse conjunto de proteína mais os GAGs formam os proteoglicanos. E são essas estruturas que vão dar essa consistência gelatinosa para a substância fundamental amorfa. Tá? Aqui tem uma tabela que mostra alguns GAGs, alguns glicosaminoglicanos, né? Dermatansulfato, queratansulfato, ácido hialurônico, são tudo exemplos. Tá? Não precisa se aprofundar muito aqui, mas só para vocês saberem que existem diversos tipos também. Os proteoglicanos, ele é um conjunto de GAGs mais um eixo proteico, tá? Então, aqui está o conjunto de o eixo proteico mais os glicosaminoglicanos. E isso que vai dar a consistência. Por exemplo, eu tive uma época que eu fazia parte de um projeto de pesquisa que a gente avaliava o formato do agrecan para relacionar indivíduos que precisavam ter cirurgia na coluna por desgaste do disco intervertebral. Então, indivíduos que tinham uma lesão no disco intervertebral, né, na coluna. E daí a gente associou que estava diretamente relacionado com a estrutura do gene agrecan. Indivíduos que tinham uma estrutura muito rígida ou indivíduos que tinham uma estrutura muito molenga costumavam desenvolver essa discopatia degenerativa lombar. Agora, os indivíduos que tinham uma consistência intermediária, na verdade, nos nossos pacientes não tinham esses indivíduos, eles eram o nosso grupo controle. Tá? E além disso, né, a gente falou dos GAGs, dos proteoglicanos, que é um eixo proteico mais os GAGs, que é o que vai dar essa consistência, e temos também as glicoproteínas multiadesivas, que são proteínas que estão ali para conectar o tecido conjuntivo com outras estruturas. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a fibronectina, que está mais abundante no tecido conjuntivo e é importante papel na adesão das células à matriz extracelular. Temos também a laminina, que ela está presente lá na lâmina basal. Ó, lembram que a gente estudou essa estrutura aqui, que era os M-desmossomos lá no tecido epitelial? Né? E aqui a gente vê ó, a laminina, e ela é bem importante para fazer a adesão do tecido lá na lâmina basal, né, do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Tá? Aqui está mostrando a fibronectina. Tá? Então, tem vários tipos de glicoproteínas multiadesivas que vão fazer a adesão de um tecido com outro tecido. E aqui o fluido tissular, isso aqui também é muito importante. A substância fundamental amorfa está muito relacionado com esse fluido tissular. Então, por exemplo, aqui a gente tem vaso, né, uma artéria, que vai desembocar num capilar, que vai ser levado para uma veia. E aqui é o tecido conjuntivo. Lembram que os vasos sanguíneos estão presentes no tecido conjuntivo. Dependendo da quantidade de líquido que tiver nessa substância fundamental amorfa, a gente pode ter uma situação normal ou um edema, que seria um inchaço. Né? Então, por exemplo, se tem um excesso de líquido, né, esse líquido vai sair dos vasos e vai se depositar no tecido. E daí a gente vai ter uma situação de um inchaço. Tá? Então, o tecido conjuntivo age diretamente sobre essa questão de edema e né, do inchaço, o do normal e do edema. Tá, pessoal? Era isso, então, para finalizar, aqui tem uma imagem do tecido conjuntivo mostrando todos os componentes, ó. Os vasos sanguíneos, células separadas, tá? Fibras colágenas, fibras reticulares e as fibras elásticas.